Nessa aula eu vou passar um exercício para vocês resolverem. Vou pegar os conhecimentos dessas últimas aulas que nós tivemos, juntar tudo num único exercício e vocês que vão resolver. Queridões e queridonas, bem-vindos à 8ª aula do capítulo 2. Nessa aula, nós vamos fazer somente a resolução de um dos exercícios. Na verdade, a resolução não, eu vou dar as dicas e vocês que vão resolver. Na verdade, como vocês já têm conhecimento suficiente para tocar pequenos projetos, e é o que vai acontecer aqui. Eu vou simular o comprador e vamos fazer uma encomenda para vocês de um painel para uma caldeira. Querem ver lá? Vamos ver o exercício e começar já a trabalhar? Olha lá, o exercício está lá no site, lá, né, no fórum. É o painel o exercício 208 lá, que é o painel da caldeira. Então tá lá, pessoal. Então o que acontece? Ó? Eu sou o comprador agora e estou contratando alguém para projetar um painel para mim. Ele vai ser o seguinte, vai ser uma caldeira, eu vou ferver água lá dentro, tá? Vai ser em alta pressão, e eu preciso que tenha um alarme se der algum problema na caldeira, para o pessoal poder tomar as ações, né? Ou eles vão baixar a temperatura resfriando a caldeira, ou diminuindo o aquecimento dela, ou colocando mais líquido dentro, enfim, daí nós vamos tomar ação para refrigerar a caldeira. Mas eu preciso de um alarme que me indique se a temperatura está muito alta. E eu tenho alguns requisitos para isso. Olha lá. Essa encomenda é de um painel para caldeira com temperatura abaixo de 90 graus, o LED verde. Então, ou seja, abaixo de 90 graus a água não ferveu ainda, né? Entre 90 e 120 é o LED amarelo, é onde é a minha melhor condição. A água começou a estar bem aquecida e ela vai começar a juntar pressão e eu vou aquecer ela até 120 graus, né? Você sabe que a água dentro da pressão ela passa muito mais. A panela de pressão de vocês aí, quando vai cozinhar feijão, chega aos 140 graus lá, né? Então, na verdade, em alta pressão, a água ferve com temperaturas mais altas, no caso a 120 graus. Agora, se passar de 120 graus, a pressão vai ficar muito alta, eu corro o risco de ter explosão na minha caldeira. Então eu tenho que tomar as ações para baixar a temperatura. Então eu preciso que você faça um aviso sonoro. Vai ter um aviso visual com 3 LEDs, que é o que a gente fez no exercício passado. Depois o buzzer, beleza? Ele entra aqui. Aí olha o detalhe aqui, ó. Eu vou ligar os 3 LEDs, os LEDs e o buzzer em pino digital configurado como saída e o NTC na entrada analógica, né? E uma tecla numa entrada pull-up. Então eu vou ter uma tecla aqui que vai entrar no meio do sistema aqui, ó. Aqui tá os comandos que vão ser utilizados. Aqui, ó, na primeira dica. Os alarmes necessitam de mecanismo para desligar a sinalização sonora. Isso ajuda o operador no controle do estresse. Então você imagine o seguinte, né, cara? Eu preciso avisar tanto visual quanto sonoramente sobre a temperatura da caldeira. É uma situação crítica. Se passar muito da temperatura, vai explodir. Quando o operador vê lá o LED vermelho aceso e começa a soar aviso sonoro, tipo o buzzer fica pi, pi, pi na cabeça do cara, e ele começa numa situação de tentar resolver o problema, e ele começa a tentar baixa a temperatura, enfim, refrigera o tanque, etc. E a temperatura não baixa, o nível de estresse vai aumentando, porque existe o risco iminente de uma explosão. E o alarme na cabeça, ele começa a ficar muito pior na situação porque você imagine assim, ó, se tiver alarme de gás, alarme da temperatura, outros alarmes, começa a ter um monte de alarme na cabeça do operador, e isso só contribui para o estresse dele. Então, qual que é a melhor prática? É você identificar o problema, analisar o alarme e desligar o alarme, beleza? Aí assim, né? Se baixar a temperatura e ele voltar a subir, o alarme tem que voltar a atuar de novo e ele aperta o botão para desligar. Então ele identifica o problema e desativa o alarme. Perfeito? Essa é a melhor prática que tem para um painel de alarme.
Depois aqui, ó, o termômetro de LEDs para indicar o status da temperatura da caldeira, então naquela faixa ali que já está determinada. Usar a intermitência para gerar a sinalização sonora no buzzer, né? Então usar frequências entre 500 e 3 kHz, ou a frequência de 1500 acho que é melhor, o som mais audível pelo ouvido humano, onde a gente tem melhor ganho, então é legal deixar nessa faixa. E olha lá, o sinal tem que ser intermitente, não é um apito, é uma intermitência. Então vocês vejam aqui, vocês vão ter que usar o conhecimento da intermitência, usar o milis para controlar, né? E depois aqui, ó, caso a temperatura baixe em seguida torne a subir, o alarme deve ser acionado novamente, beleza? E aqui, ó, o alarme de temperatura é aquele que nós vimos na aula passada, na 2.7, né? Que são os 3 LEDzinhos, molezinho, if, else, if. Depois nós temos o buzzer intermitente ali, né? Que é o conhecimento da aula da intermitência. E o botão de liga e desliga do alarme sonoro é o que nós vimos na aula 2.5. Então, a aula 2.5, 2.6 e 2.7, nós vamos juntar todo esse conhecimento e vamos fazer o exercício 2.8, que vai ser a somatória de todos eles. Beleza? E esse eu não vou fazer, eu só vou corrigir o que vocês fizeram. E um detalhe, né, para vocês não disserem por aí que eu sou um malvadão, que eu sou muito mal, e eu vou ajudar vocês, claro. Vou fazer o fluxograma desse exercício. Aqui, ó, vou até reciclar esse aqui que nós já usamos. Ó. Aqui esse daqui, deixa só eu salvar ele aqui. Então vamos lá, vou usar esse mesmo aqui, né? Então nós já temos aqui praticamente o termômetro montado. A única coisa que nós vamos ter que mudar nele são as temperaturas, né? Se for menor do que 90, menor do que 120. Só que o que acontece? Quando ele ficar menor do que 120, eu vou apagar esses LEDs aqui, só que eu vou ter que tomar uma ação em cima, não é isso? Então a ação que nós vamos tomar em cima vai ser o alarme sonoro. Então o que acontece? Quando ele passar de 120, eu vou apagar ele aqui. Então daí eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar o buzzer. Então a situação vai ser assim, né? Eu vou ter aqui um teste. Como eu não vou poder usar delay aqui, né? Porque se eu colocar o delay aqui e a temperatura da caldeira baixar nesse meio tempo, não é com delay que a gente vai tratar essa situação. Nós vamos tratar ela com a intermitência do milis, né? A primeira pergunta é se a tecla foi pressionada. Aí vocês lembram que nós tínhamos uma variável de controle, que é para fazer a gangorrinha, né? Tecla foi pressionada e foi alterado, que é aquela variávelzinha que indica que foi alterado, né? Então tem a tecla pressionada, quando você depressiona ele volta, então você tem que ver lá, a tecla foi pressionada e o controle foi alterado. Se foi, o que vai acontecer aqui? Eu vou alterar o estado do buzzer, né? Altera o estado do buzzer ativo. Se estava ativo vai passar a ficar inativo, se estava inativo vai passar a ficar ativo, né? Se não, depois nós temos aqui um outro teste que é para ver se a tecla foi solta, não é isso? Tecla, eu vou colocar aqui o depressionada e o controle foi alterado, então eu tenho outro teste lógico aqui, né? Altera o estado do buzzer para ativo. E ele tem um outro estado aqui, né? Altera a variável de controle da tecla. Que aqui ele também faz uma alteração no controle da variável da tecla.
Beleza, pessoal? Tá lá o fluxograma. Vamos lá? Vamos acompanhar comigo. Começa aqui o loop, beleza? Aí ele vem aqui, ó, se a temperatura for menor do que 90, beleza, ele acende o LED verde, apaga o amarelo, apaga o vermelho e volta aqui e fica nisso daqui. Aí começou a esquentar, a temperatura passou de 90, ele vem para cá. Se ela for menor do que 120, beleza, ele vai apagar o verde, acender o amarelo e apagar o vermelho, ele vai ficar rodando aqui o programa, vai fazer esse fluxo aqui. Agora, se a temperatura passar de 120, ele vem para cá, ele apaga o verde, apaga o amarelo e acende o vermelho. Aí ele vem na primeira condição aqui, ó, ele testa se a tecla foi pressionada e se o controle for alterado, que é aquela situação que nós tínhamos da gangorrinha lá do exercício 205, né? Se tiver a tecla não tiver pressionada e o controle não foi alterado, beleza, então ele continua para cá, né? Ele vem reto aqui, ó. Se não, ele continua reto, beleza. Aí aqui, ó, a tecla foi depressionada, tá depressionada e o controle foi alterado, beleza, a tecla tá para fora, mas o controle não foi alterado, ele também passa direto nessas duas. Então aí o que acontece aqui, ó? Ele vai testar se a intermitência, se o tempo de intermitência do buzzer foi atingido e o buzzer está ativo. Nós temos que começar esse programa com o buzzer ativo, né? Então lá no setup você vai ter que declarar uma variável. No setup eu vou representar aqui com uma caixinha antes, ó, que é rodado uma vez só antes do loop, né? Então aqui em cima nós vamos colocar lá o buzzer ativo e a tecla depressionada. Como o buzzer está ativo e aqui não foi apertado tecla nenhuma, então ele entra aqui ele entra aqui, ó, tempo de intermitência atingido e o buzzer está ativo. Então tá lá, o buzzer está ativo. Quando chegar no tempo da intermitência, que você colocar lá 500 milissegundos, por exemplo, do tempo, ele vai fazer a inversão da sinalização do buzzer. Então o buzzer que estava desligado passa a estar ativo. E aqui você vai testar se o buzzer está ativo ou não, né? Como vai estar, ele vai acionar o buzzer lá, comando tone, e vai para... ficou vermelho lá em cima, né? Então ele passou de 120 graus, ele acendeu o LED vermelho, testou a tecla, chegou aqui, buzzer ativo, beleza, aciona o buzzer e volta para cá, que vai voltar para cá, que vai ter a saída aqui no loop. Ele testa de novo, temperatura menor que 90, né? Daí não, veio para cá. Temperatura maior ou igual a 120, temperatura menor ou igual, não, está maior do que 120. Então ele mantém o LED aceso e testa aqui. Se você apertar a tecla, não é isso? E ele entra aqui, ele vai alterar o estado do buzzer, né? Ele vai desligar, na verdade, o buzzer. Aqui ele faz o desacionamento do buzzer. E ele muda aquela variável de tecla, né? Que a tecla está apertada para ele não ficar correndo tantas vezes aqui por dentro. Porque a próxima tecla deveria alterar o estado, né? E aqui, ó, altera o estado do buzzer, né? Na verdade não vou colocar do buzzer ativo, altera o estado do buzzer e altera a variável de controle da tecla. Então enquanto estiver apertado, ele altera a variável, daí aqui vai dar falso, na próxima leitura ele não vai passar aqui. Aí ele tem que ver aqui se a tecla foi alterada. Quando você soltar a tecla, ele tem que liberar de novo para fazer a leitura, para você poder ativar de novo o buzzer. Então daí ele roda por aqui quando você soltar a tecla, beleza? E aí quando chegar aqui ele vê o seguinte, se o buzzer está ativo ou não está ativo. Então você vai ter que ver se deu tempo da intermitência, usar o operador e comparar e colocar mais uma variável ali de controle do buzzer, né? E ver se ele está ativo. Se ele estiver ativo, você vem aqui e vai fazer aquele inversão da sinalização, para ele ter que desligar, porque ele vai ficar bip, não bipa, né? Fica intermitente. Então daí aqui você faz o controle da intermitência e volta o loop lá para frente. Um detalhe aqui, ó, que é importante. Então se você desligou o buzzer aqui, né, que apertou a tecla e ele desligou o buzzer, certo? Então aqui quando a temperatura
tiver menor do que 90, então além de você apagar esses LEDs e fazer esse controle todo aqui, você tem mais de um controle para fazer aqui, né? Você precisa fazer com que o buzzer desligue, a temperatura baixou, então você apaga os LEDs e desliga o buzzer. Desliga o buzzer, certo? E faz uma outro detalhe aqui também, você ativa, você vai desligar o buzzer e ativar a variável de controle, né? Ativa variável de controle, porque se foi desligado o buzzer aqui, ó, quando você apertou aqui, ó, ele fez assim, ó, altera o estado do buzzer, então você tem que aqui ativar de novo o estado do buzzer, não é isso? A variável de controle do buzzer. Ativa estado do buzzer, vou colocar aqui, ó, é uma variável de controle, né? Estado do buzzer, ou seja, na verdade vamos dizer assim, ó, estado do buzzer ativo. Buzzer ativo, perfeito? Aqui, ó, aqui também, né? Se ele tiver amarelo que a temperatura baixou, então além de você atualizar o estado dos LEDs, você vai fazer a mesma coisa aqui, né? Oh, que difícil. Desliga o buzzer e depois buzzer ativo. Desligar o buzzer é o no tone, buzzer ativo é a variável de controle do buzzer, perfeito? Então tem cuidado com esses detalhes aqui. E daí aqui desliga o buzzer, beleza, isso aí, eu acho que isso aqui vai dar certo, né? Então olha lá, temperatura menos que 90, sinaliza, o buzzer fica em silêncio, no buzzer, no tone, né? E depois a variável do buzzer ativo. Subiu, pam, muda a sinalização. Subiu mais, troca a sinalização, vê se a tecla foi pressionada ou não. Se não foi pressionada, ela vem aqui para continuar correndo, né? Daí chega aqui, ó, inverte a sinalização do buzzer. Então ele vai fazer o cálculo da intermitência. Ele vai começar a correr desse lado aqui, né? Ele vai testar se o buzzer está ativo e o teste da intermitência. Vai ter uma operação E aqui no meio. Aí inverte a sinalização, ele vai ficar pam, 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 dando sinalização. Quando alguém apertar a tecla, ele vai usar aquele controle e vai dar o buzzer que estava ativo, ele passa para inativo. Aí desliga a sinalização sonora, o LED continua vermelho, só que quando chegar aqui a sinalização tá vermelha. Se apertar de novo, inverte de novo, daí ele passa a tocar o buzzer de novo. Se o cara apertar de novo, desliga o buzzer. Só que se nesse meio tempo ele desligou o buzzer e aí parou de dar intermitência e a temperatura baixou, quando a temperatura baixou, ele vai ativar de novo o buzzer, né? Se estiver tocando, ele para de tocar, e se estiver inativo, que devia estar tocando, mas está inativo, você volta a ativar, porque se a temperatura subir de novo, ele tem que voltar a tocar de novo. Então aqui que você faz a mão de desligar e ligar o buzzer, ou ativar e desativar de novo. Aí ele passa a estar ativo, você teria que apertar de novo a tecla para desativar se ele voltar a tocar. Belezinha, né? Olha lá o fluxograma. Se rodar, implementar esse código aqui, vai funcionar. Olha lá, o que você vai ter que usar? Vai ter que fazer a comparação do E aqui nesses pontos aqui, né? Porque são duas situações para ativar. E aqui também são duas situações, aqui também são duas situações para ativar. Então vai ter que usar o comparador E lá e aqui colocar aqui. Esse daqui é o programinha do exercício 2.5, esse daqui é o exercício desse cara, e aqui dentro do else, tudo isso daqui vai ficar dentro do else da primeiro exercício, né? Você vai colocar um outro programa dentro do else. Se der aquela condição, você vai rodar todos aqueles programas que a gente desenvolveu nos exercícios 2.5 e 2.6. Boa sorte para vocês! E eu vou corrigindo aqui, fazendo as orientações para vocês, beleza? Até a próxima aula!